Olá pessoal, de volta, dando a continuidade no nosso estudo, restaurando as portas de Jerusalém, fazendo um paralelo, trazendo para nossos dias, falando sobre o tema, restaurando as portas da nossa vida cristã. Já falamos sobre a porta das ovelhas, também a porta do peixe, e hoje vamos falar sobre a porta velha. Um estudo este que está trazendo edificação para a igreja. Espero que esteja contribuindo com você também, que está aí no celular, aonde você estiver. Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa vida cristã, ou os cuidados que devemos tomar com ela. Daqui a pouquinho eu já estou de volta. Só um momentinho, vamos para a nossa sala de aula para retornar então ao estudo sobre as portas de Jerusalém. Até já! De volta, dando prosseguimento na nossa aula, falando sobre a porta velha, uma aula que espero trazer bons resultados para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Nós estamos estudando sobre a restauração das portas de Jerusalém, fato que aconteceu há mais ou menos 2.400 anos atrás, quando Neemias, lá do cativeiro, volta para Jerusalém e então trabalha em 52 dias, restaurando as portas de Jerusalém, restaurando as muralhas. Então, baseado nesta passagem bíblica, nós iremos estudar, trazendo um tema que será o seguinte: restaurando as portas da vida cristã. Como as portas da vida cristã nossa precisam ser restauradas. Sabemos que porta significa lugares de entrada e também lugar de saída, é por onde entra e por onde sai. O que está entrando em nossa vida e o que está saindo de nossas vidas. Vamos estudar então sobre as portas de Jerusalém, falando sobre hoje a porta velha, no sentido de restaurar a porta velha. Vamos então para uma passagem bíblica. Vamos ver aí Neemias, capítulo 3 e o versículo 6, que nos diz: Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodeias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e tranca. Vamos então prosseguir. A porta velha simboliza a doutrina. Assim, a porta das ovelhas, nós aprendemos que simboliza uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Cristo. A porta do peixe simboliza movimento, simboliza evangelização. A porta velha simboliza a doutrina. Segundo alguns estudiosos, a porta velha era a primeira porta das muralhas de Jerusalém, por isso então chamada de porta velha. Há outros que entendem que essa porta faz menção à antiga cidade de Jerusalém. Pois bem, falando sobre porta velha, fala de antiguidade. A doutrina, ela é antiga, ela é desde o princípio, desde lá do Gênesis nós encontramos a doutrina na Bíblia Sagrada. Então, vamos ver a respeito aí de a porta velha no sentido de doutrina, simbolizando a doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para a fé cristã. Precisamos então
reparar como está este conjunto de princípios, esta somatória de princípios, de regras, de normas que serve para a base da nossa fé cristã. Sabemos que uma igreja que não tem doutrina é uma igreja sem princípio, é uma igreja sem base, pois doutrina é fundamental em qualquer organização, não somente na igreja, mas em todos os setores, em todas as organizações, há necessidade de doutrina. Até mesmo lá no boteco precisa haver doutrina, precisa haver regras, precisa haver normas, senão vira baderna. Então, em todos os setores, uma firma, uma empresa que não tiver doutrina, não tiver regras, não tiver normas, não tiver princípio, ela não vai prosperar. Desculpe, a doutrina é algo importante na vida do ser humano. É necessário, portanto, que observamos a porta velha, como está a nossa vida em relação à doutrina. Que tipo de doutrina está entrando por esta porta? Nós iremos estudar, então, neste vídeo. Vamos ver aí mais alguma coisa. Doutrina bíblica ou doutrina da igreja? Qual doutrina está entrando por essa porta? Pois bem, doutrina bíblica e doutrina da igreja. Mais adiante nós vamos ver a respeito de doutrina da igreja. Prosseguindo, vamos ver o que nós temos mais aqui para nós aprender. Vamos falar sobre tipos de doutrinas, porque não basta a gente seguir uma doutrina, mas saber qual é o tipo de doutrina. Nós temos aqui eu selecionei 7 tipos de doutrina. Primeiro, doutrina de Deus. Não estou falando aqui de doutrina de Deus no sentido teológico, em falar quem é Deus, sua eternidade, sua onipresença, a sua onisciência e a sua onisciência, onipresença e onipotência. Não estamos falando nesse sentido dos atributos de Deus, mas quero falar de Deus, a doutrina de Deus no sentido de princípios de Deus, de estatutos de Deus, de mandamentos de Deus, de regras estabelecidas por Ele para o seu povo. É esse tipo de doutrina que precisamos observar. Então, há a doutrina de Deus também. Em segundo lugar, doutrina de Cristo. O que Cristo ensinou, as suas regras, as suas normas. E também nós temos aí, então, a doutrina dos apóstolos, que é realmente a continuidade da doutrina de Cristo. Por que doutrina dos apóstolos? Não significa que os apóstolos criaram outro tipo de doutrina. Não. Doutrina dos apóstolos é por aquilo que eles ensinavam. E o que eles ensinavam é o que eles aprenderam de Cristo. Então, consequentemente, a doutrina dos apóstolos é a mesma doutrina de Deus, a doutrina de Cristo. E tem também, em quarto lugar, a doutrina da igreja. O que a igreja ensina. O que a sua igreja está ensinando, a igreja onde você congrega, melhor, o que ela está ensinando, porque a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Em quinto lugar, doutrina dos fariseus. Os fariseus eram um grupo de pessoas que se formaram achando ser eles as pessoas mais puras, mais santas. A palavra fariseu significa separados. Eles não, além das normas, das regras, dos mandamentos da lei de Deus, eles estabeleceram mais regras em cima. Eles acrescentaram de tal forma que tornavam difícil as pessoas seguir a Deus. A sua doutrina era uma doutrina muito severa.
o Senhor Jesus disse que eles mesmo não tocavam, mesmo com um dedo, sobre o fardo, mas obrigavam as pessoas a carregar o fardo da doutrina que eles impunham sobre o povo nos seus dias. E precisamos tomar muito cuidado com isso, não estreitar tanto o caminho, que às vezes nós mesmos não possamos passar por ele. Fazemos a porta tão estreita que nós mesmos não conseguimos passar por essa porta. Assim é a doutrina dos fariseus. Em sexto lugar, a doutrina dos homens. A doutrina dos homens é aquela doutrina formada pela sua opinião própria. E muitas das vezes buscando respaldo bíblico, usando textos da Bíblia, textos isolados, para sustentar a sua ideologia, a sua opinião. É muito perigoso. A gente tem visto no decorrer dos anos. Eu faz mais de 40 anos que sirvo a Cristo. Desde 1974, quando eu me converti, eu vi há muitas coisas se passar na igreja, em questão de doutrina de homens. Doutrina estas que estreitam tanto o caminho, que disciplinaram pessoas da igreja, que tiraram fora da igreja porque não estavam cumprindo as suas regras, quando na verdade a Bíblia não estava exigindo o que eles exigiam. Então isso é muito perigoso, às vezes por zelo, às vezes não por maldade, mas coloco sobre o rebanho fardos tão pesados, tão difíceis de ser carregado, que as pessoas têm dificuldade para encontrar a Jesus. Ao invés de apresentar Cristo, as pessoas apresentam as suas opiniões, as suas ideias, a sua doutrina. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, ela não é pesada, mas a doutrina do homem esmaga com a humanidade. Precisamos tomar muito cuidado. E também nós encontramos em sétimo lugar doutrinas de demônios. Aqui menos é falado, que muitos nem se preocupam, mas uma doutrina muito perigosa. Precisamos observar a porta velha, se não está entrando por ela as doutrinas de demônios, trazendo sérias consequências para a igreja. Doutrinas estas que distanciam as pessoas de Deus, que levam as pessoas a não confiar em Cristo, mas confiar nas suas obras. Há tantas doutrinas por aí de demônios que outro dia eu estava ouvindo a respeito de uma determinada organização, onde eles dizem que hoje não existe mais pecado. Nós estamos livres do pecado porque Jesus levou os nossos pecados. Ou seja, que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus já tirou o pecado, não existe mais pecado. Que doutrina é esta? Doutrina de demônios, levando as pessoas a viver de qualquer forma, achando que pode viver seu bel prazer, e desconsiderando que somos os pecadores, que necessitamos da graça de Cristo. Os tipos de doutrinas que nós mencionamos foram doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos, doutrina da igreja, doutrina dos fariseus, doutrina dos homens e doutrina de demônios. Mas vamos separar estes 7 tipos de doutrina em 3 grupos de doutrina. Vejamos lá, o primeiro grupo de doutrina é o grupo doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina dos apóstolos e doutrina da igreja. Esse grupo de doutrina está relacionado um ao outro. A doutrina de Deus, doutrina de Cristo e doutrina dos apóstolos, doutrina da igreja é a mesma doutrina. Lembrando que quando a igreja segue a doutrina de Deus, a doutrina bíblica. O segundo grupo é composta
pela a doutrina dos fariseus e a doutrina dos homens. Devemos tomar muito cuidado com esse tipo de doutrina. Não deixe este grupo entrar aí pela porta velha. Vamos colocar trancas na porta e não deixar a doutrina dos fariseus e a doutrina dos homens entrar, porque elas são perigosíssimas. Elas distanciam as pessoas de Deus e levam as pessoas a um precipício terrível. O terceiro grupo, que é a doutrina de demônios, a qual dispensa comentário. Vamos tomar muito cuidado, buscar a Deus, vigiar, estudar a Bíblia, participar de reuniões de ensinos, para assim a porta velha estar consertada, estar restaurada. Vamos falar agora sobre doutrina bíblica ou doutrina da igreja. Precisamos entender a diferença de doutrina bíblica e doutrina da igreja. Há uma diferença e nós precisamos deixar isto claro aqui nesta aula. Seguindo então, vamos ver aí doutrinas bíblicas. O que é doutrina bíblica? Às vezes não sabemos o que é doutrina bíblica e o que é doutrina da igreja. Então vamos passar a entender sobre isso. Doutrina bíblica, doutrina sobre Deus. Então é uma doutrina bíblica a respeito de Deus, quem é Deus, como Ele é, Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus eterno, Deus todo-poderoso, enfim, os atributos de Deus. Nós aprendemos na doutrina bíblica sobre Deus. Doutrina sobre Jesus. Quem é Jesus, o Filho de Deus? Ele é 100% Deus e 100% homem, é 50% Deus, 50% homem, enfim. A gente vai entender isso, aprender na doutrina bíblica. Em terceiro lugar, doutrina bíblica sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Em quarto lugar, a doutrina sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia tem inspiração divina, ou ela é em parte, enfim. Tudo isso a gente vai aprender na doutrina bíblica, estudando sobre bibliologia. Doutrina sobre o homem em seu estado original e no seu estado pecaminoso, no seu estado de pecado. Em sexto lugar, doutrinas bíblicas sobre o plano da salvação. Em sétimo, doutrina sobre a ressurreição. Em oitavo lugar, doutrina sobre justificação pela fé. Justificação pela fé somente em Jesus. Em nono, a doutrina sobre o batismo em água. Décimo, doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo. 11º, a doutrina sobre a Santa Ceia. E 12º, doutrina sobre a santificação. 13º, a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. E assim sucessivamente. Aí nós acabamos de ver, então, uma lista de doutrinas bíblicas. O que é a doutrina bíblica? Muito importante também a gente observar que essas doutrinas são universais. Essas doutrinas bíblicas são imutáveis. Elas são universais. Elas servem para qualquer lugar, para qualquer região, qualquer país, qualquer nação. Essa doutrina, ela serve para todos, ela não entra em conflito com nenhum lugar ou cultura. Uma vez que é a doutrina bíblica, ela serve para todos, ela é universal. Também, essas doutrinas, elas são imutáveis, não há mudança. O que era doutrina lá no princípio, continua sendo doutrina ainda nos nossos dias. Ela não muda, ela é imutável. Essas são as doutrinas bíblicas, ao passo que doutrinas da igreja são doutrinas locais. Elas
pode mudar também de um lugar para o outro. O que é doutrina, por exemplo, em um lugar, no outro ela deixa de ser. Doutrinas, por exemplo, o que é doutrina aqui na nossa região, no Brasil, não é nos Estados Unidos. Então, doutrinas da igreja, elas são variáveis, elas podem mudar de acordo com a sua localidade também, elas são mutáveis, elas podem mudar com o tempo. Prosseguindo, vamos ver melhor aqui agora sobre doutrinas da igreja. Acabamos de ver sobre doutrina bíblica e agora vamos ver sobre doutrinas da igreja. Primeiro, é claro que se falando de doutrina da igreja, há um número aí que é interminável, porque depende de uma igreja para outra, há diferentes tipos de doutrinas. Mas vamos pensar em alguns aqui, por exemplo, tendo como exemplo, doutrina sobre vestes. Doutrina em que a igreja estabelece sobre vestes. Algumas igrejas ensinam de que a mulher não pode usar calça comprida, alegando que isso é errado, devido ao que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 5. Então, que homem não pode usar roupa de mulher, nem mulher usar roupa de homem. Então, essas igrejas ensinam que é pecado a mulher usar calça comprida. No entanto, isso trata-se de doutrina da igreja. Nós temos também, em segundo lugar, doutrina da igreja referente a cabelos, em que o homem deve usar cabelo curto, não pode usar cabelo comprido, a mulher deve usar cabelo comprido, e algumas igrejas ainda existem que não podem cortar nem a ponta do cabelo. Então há aí uma diferenciação de igreja para igreja, né? E também quanto ao cabelo, também em algumas igrejas a doutrina é proibido que pintar o cabelo, não pode pintar o cabelo. Então são doutrinas da igreja, criadas pela igreja, e é lógico, às vezes com boas intenções, e procuram até provar que isso é bíblico, usam versículos isolados da Bíblia para sustentar as suas opiniões, as suas ideias. Em terceiro lugar, doutrina sobre o uso de joias e pinturas. Proibido aí o uso de brinco, o uso de pulseiras, o uso de joias, né? Então não pode ser usado joias. De ser pecado é proibido, sobre pintura também. Há aí uma grande restrição a respeito de pintura. São doutrinas da igreja, não doutrina bíblica. A Bíblia não interfere nesses pontos. Em quarto lugar, temos aí a doutrina da igreja referente a esporte, onde que não pode ser praticado esporte, de ser pecado o esporte. Então, são aí as doutrinas formadas pela igreja, quando a Bíblia não entra nesses detalhes. E, em quinto lugar, doutrinas da igreja sobre a mídia, a proibição de uso da mídia. Houve um tempo em que era proibido o cristão, o crente, usar rádio, não podia usar rádio. E se alguém usasse, era punido, era disciplinado, e era tirado das suas funções da igreja. E, em alguns casos, até excluído da igreja. Depois, o rádio foi liberado, passou a ser usado, e aí vem a televisão. Aí foi proibido o uso da televisão, e muitas pessoas foram disciplinadas por causa da televisão. E são doutrinas criadas pela igreja, normas, regras estabelecidas pela igreja, e entre essas existem muitas outras
outras regras estabelecidas pela igreja. Eu me converti em 1974, já faz mais de 40 anos que estou na igreja, e a gente tem visto muita coisa acontecer em questão de doutrina da igreja, de pessoas, de crentes ser excluídos da igreja, ser jogados fora da igreja, e alguns deles não voltaram mais. E isso é muito, muito triste, né? Pessoas que sofreram grandes consequências. Mas alguns dos obreiros que faziam isso não faziam por maldade, faziam na inocência, achando que estavam obedecendo a palavra de Deus, aprenderam de tal forma e assim passavam para a igreja. Conheci um obreiro que, dentro de doutrinas da igreja, às vezes disciplinava uma irmã por ter cortado a ponta do cabelo, coisas semelhantes. Ele fazia isso chorando, com lágrimas nos olhos, com sentimento, achando que a pessoa tinha pecado, que tinha que ser excluída da igreja. São coisas que, como eu disse, são doutrinas da igreja e não doutrina bíblica. Então nós devemos observar se a sua igreja não está de acordo com a doutrina bíblica. É melhor você procurar uma igreja que esteja baseada, fundamentada nas doutrinas bíblicas. Pois bem, prosseguindo, para encerrar esse vídeo, eu quero falar também sobre doutrinas e costumes. Há muitos que dizem que a lista que eu apresentei aqui não se trata de doutrina, e sim de costumes. Mas vamos ver se isso é verdade. Vamos ver aqui então a diferença de doutrinas e costumes, doutrina versus costumes. Então, nós temos aí sobre doutrinas. O que é doutrina? Nós já aprendemos. Então, doutrinas são princípios estabelecidos. Doutrina é regras estabelecidas. Doutrinas são normas a serem observadas. Então, isto é doutrina. É uma doutrina. Vejamos então sobre costumes. O que é costume? Costumes são hábitos adquiridos, ao passo que doutrinas são princípios estabelecidos, ou os costumes são hábitos adquiridos, aquilo que a pessoa adquiriu através da prática de desenvolver por muitas vezes, aí passa a ser um costume. Então, deixa eu aqui bem claro que doutrina e costumes não é a mesma coisa. Porém, há uma observação. Doutrinas podem virar costumes e vice-versa. Ou seja, aquilo que era doutrina, mas que deixa de ser doutrina, mas o pessoal acostumaram e continua a usar porque ficaram habituado. E hoje, então, ele é costume. Então, há muitos pontos desses que eu falei, mesmo na Assembleia de Deus, eram doutrinas, mas hoje não é mais doutrina, não é proibido, não é uma exigência, você tem que praticar determinadas coisas. Mas muitas pessoas continuam nessa mesma prática, porque se acostumaram, se habituaram, mas não há mais cobrança a respeito disso. Então, essa doutrina da igreja, em parte, passou a ser costumes. Espero que tenham sido claro nessa aula sobre doutrinas e costumes. Que Deus venha abençoar a todos vocês e que nós possamos ter aí pela frente muitas aulas sobre as portas de Jerusalém. Convido para o próximo vídeo, onde estaremos falando mais a respeito das portas de Jerusalém. Um grande abraço para todos e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Esteja a minha vida, como
os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sambalat e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra.